Olá, alunos, primeiro ano, tudo bem com vocês? Então vamos aí hoje para a nossa aula 2 aí na apostila de Sociologia, tá? Essa aula de hoje nós vamos falar, seguindo o nosso conteúdo, da página 10 até a página 14, tá? E aí lembrar aqui para vocês, no final da apostila você vai ter um exercício do 6 ao 9 para fazer. Professor, eu quero te mandar aqueles exercícios. Fiquem bem tranquilos, tá? Tudo na hora eu vou disponibilizar. Eu peço para vocês já irem fazendo esses exercícios, porque depois eu vou disponibilizar, né, o local para que vocês entreguem, né? Porque o que, que acontece? Se eu for ficar pedindo picado, vocês vão ter que ficar enviando um monte de arquivo. Ah, pediu numa aula, pediu na outra. Então daqui a pouco eu vou pedir, pegar lá, ó, capítulo um, por exemplo. Ah, vocês vão e me entregam lá as atividades referentes ao capítulo um numa só folha, porque fica mais prático para que vocês possam entregar e fica mais prático para que eu possa corrigir, já fazer a devolutiva para vocês. Então fiquem tranquilos. Do mesmo modo que vocês recebem essas notificações de aula, vocês vão estar recebendo as notificações referentes à entrega de atividades, tá? Não vamos fazer a prova mensal nesse primeiro momento, essa prova é, não tem ainda como acontecer, né? Porque é sua segunda aula hoje, mas posteriormente aí nós vamos ter uma atividade, vocês vão ter uma atividade para entregar, ou um trabalho, né? Até mesmo pode. É que essa parte da apostila normalmente eu uso como uma nota à parte, né? Mas aí vocês terão um tempo hábil para fazer essas entregas. Então fiquem bem tranquilos quanto a isso, tá bom? O importante é vocês estarem assistindo a esse vídeo, é vocês estarem fazendo as atividades e o principal, aprendendo, né? Então vamos lá. Como eu falei, da página 10 até a página 14, aula 2 de Sociologia. Eu fingi que eu fiz aquela introdução, como não sou muito bom no YouTube, né? Mas eu tô aprendendo, eu vou fazer umas ediçãozinhas da hora de vídeo, tá? Fez aquela musiquinha, professor Éder, oi, gente, bom, então vamos lá. Fizemos a introdução, né, na aula passada e agora vamos entrar um pouco mais no conteúdo, tá? Algumas coisas que são importantes referentes à sociologia. Então eu separei aqui, eu fiz, vou até mostrar para vocês aqui, ó, bonitinho, professor aqui caprichado, ó, olha que bonitinho, aqui, ó, todos os tópicos para vocês, tá? Então o primeiro tópico aqui, a gente vai falar brevemente sobre o surgimento, né, da matéria, né, da ciência da sociologia, tá? Então assim, das ciências é uma das mais novas, né? A sociologia ela vai surgir lá no século XIX, tá? E o que encaminhou para o surgimento dessa ciência, né? Então, duas revoluções aí foram primordiais para que isso acontecesse. A primeira foi a Revolução Francesa e a segunda foi a Revolução Industrial. Vocês ainda no primeiro ano, em História, vocês ainda não viram, né? Vocês irão ver isso no começo do segundo ano, segundo bimestre, mais ou menos, segundo bimestre, se não me falha a memória, tá? Porém, vocês já viram esse conteúdo lá no oitavo ano, então alguma coisinha vocês devem lembrar, tá? Bom, a Revolução Francesa, por ter sido uma revolução burguesa, né, ela tem a sua característica importante lembrar também que a Revolução Francesa ela vem, né, de uma base iluminista, né, um novo modo de ver o mundo, né, vocês devem lembrar como o século das luzes, né? A questão da razão. E a Revolução Industrial, ela marca, porque aqui a gente vai ter uma mudança grande na sociedade, tá? Então vocês devem lembrar, né? Antes da Revolução Francesa, você tinha a sociedade basicamente dividida, né? Aquele famoso, o professor faz um triângulozinho lá, né? Triângulozinho. E aí põe lá, né? No topo aqui, a gente tem o clero, que é a igreja, né? Normalmente, né, a igreja católica, principalmente na Europa. Aí embaixo, né, no meio, a nobreza, né, reis, familiares, né, e as pessoas que ocupavam, né, os famosos sangue azul, né, da nobreza. E lá a base, que é a parte maior da pirâmide, até por isso que é uma pirâmide, né, porque vai mostrar ali onde está a maior parte da população, a burguesia. E aí tanto os burgueses com uma condição de vida um pouco melhor, quanto os burgueses aí, os agricultores mais pobres também, faziam parte desse grupo. Grupo que, como está embaixo, é a base, é o que sustenta
a pirâmide, tá? Então a gente tem uma mudança. Por quê? A partir da Revolução Industrial, a gente não tem mais essa divisão em clero, nobres e burguesa. Nossa sociedade vai virar burguês, donos das fábricas, dos meios de produção, proletariado, o trabalhador, tá? Na Revolução Industrial, vocês devem também, acredito eu, que devem lembrar que a gente tem também uma questão social muito grande, uma pobreza, né? Muitas pessoas perderam, né? Principalmente na Inglaterra, que aqui vai dar o início, perderam seus espaços, né? Suas terras no campo, né? Alguns perderam seus empregos e aí foram obrigados a vir para as cidades, para a área urbana aí, em busca de oportunidades. Diante disso, aquela famosa oferta, né? A lei, né, da oferta e procura, né? Se você tem muita gente ali precisando, então você vai diminuir ali, né, no caso, o valor dos salários, né? Se fossem produtos, iria aumentar, né? No caso do trabalhador, a gente vai diminuir, né? Vai pagar menos, porque a gente sabe que vai ter mão de obra suficiente para, né, entrar lá na indústria. Então a gente tinha os baixos salários, baixíssimos salários, alta carga horária dos trabalhadores, mulheres e crianças recebendo aí metade de um salário, né? Insalubridade, não existia lei trabalhista, né? Então tudo isso fazia parte. É aí que vai entrar a sociologia nesse momento aí, né? A gente teve, por exemplo, na Revolução Francesa um movimento aí de liberdade, um movimento de justiça, né? Até que a lealdade, né, que é o lema lá da Revolução Francesa, e dentro da Revolução Industrial os grandes problemas sociais, tá? Depois aí, né, com o surgimento da sociologia, vale colocar que a filosofia e a psicologia também vão utilizar as relações sociais como conteúdos a serem estudados para, né, melhor entender aí as suas áreas, tá? Bom, a sociologia ela tem alguns métodos de pesquisa, na verdade não só a sociologia, qualquer ciência tem, né, os seus métodos de pesquisa, e aí os três métodos, né, que nós temos, você tem o método quantitativo, que você tem os dados numéricos, esses dados aí você transforma em estatísticas, vocês vão ter aí na apostila um exemplo de um gráfico, né? Então você transforma esse dado em um número para que possa ser observado. O qualitativo, que é explicar o porquê que aquele movimento ocorre, né? Então a explicação daquela situação. E a mista, que você utiliza os dois, tá? Dentro da sociologia, normalmente se utiliza a mista, você faz o levantamento sim numérico, né, de determinada situação, mas também você precisa, até que é necessário, como é uma ciência humana, entender como o fenômeno acontece, tá? Vocês vão ver aí que tem alguns trechos, né, de alguns sociólogos, né? E a esses sociólogos nós vamos falando no decorrer das aulas, né? Cada um no seu tempo, mas eu trouxe aqui para falar para vocês, para explicar a teoria de um deles, porque é uma teoria muito interessante, a teoria dos fatos sociais, o senhor Émile Durkheim, tá? E aí eu vou já passar para vocês como que funciona essa teoria. Karl Marx, né, que vocês já ouviram falar, tenho certeza disso, é um dos grandes também, né, cientistas aí que estudaram a questão da sociedade, né, e principalmente a questão aí contrária ao capitalismo, né, a disputa de classes, entre outros também, que vai ser falado, né, sobre esse assunto, tá? Bom, eu vou passar aqui para vocês rapidamente, né, a teoria do Émile Durkheim, a dos fatos sociais, tá? E depois eu vou falar desse gráfico rapidinho aí, né, que é a questão da felicidade, só para explicar mais ou menos para vocês a área da pesquisa e da sociologia, tá? Então é o seguinte, o Durkheim utiliza os fatos sociais, né, então todos os acontecimentos, né, que a sociedade tem, desde as coisas mais simples, podem ser utilizadas aí como um objeto de estudo. Tá? A questão da violência, a questão da escola, a questão mesmo do suicídio, né? Então essas situações, esses acontecimentos podem ser levados em consideração para a elaboração de um estudo. Tá? Aí aqui eu coloquei dois exemplos para vocês que eu já vou passar. Tá? Dentro dessa teoria do Durkheim, nós vamos dividir esse estudo, né? Então essa forma do homem ver o mundo em três fases, tá? Então eu tenho a fase, né, do exterior, que são os valores e crenças genéticas, que nós já nascemos com esses valores, então independente de você querer ou não, você já nasce com esse tipo de valor para determinada
situação, por exemplo, né, os costumes da sua família, né, isso daí as crenças, né, que então você já traz isso, né, dentro do gene, tá? Independente da vontade. O coercitivo, que é o obrigado, né, que você é imposto, né, a fazer aquilo, uma imposição, né, de determinada situação, e o geral e o coletivo, porque é algo que se repete na sociedade, né? Então a sociedade faz, então você automaticamente também acaba atingindo, né, e fazendo essa situação, tá? Ou, né, esses acontecimentos. Então eu peguei aqui dois exemplos para vocês aqui, ó. O fato social do trabalho. Eita, isso aqui é ruim, rapaz. Então vamos lá, né? Nós vamos dividir ele, né? Nós temos então o exterior, nós temos o coercitivo e nós temos o geral ou coletivo, tá? Então, no exterior, independente da sua vontade, o sujeito se submete ao trabalho, pois se trata de um costume da sociedade antes mesmo dele nascer. Então, a gente já sabe, a gente já nasce com essa ideia do trabalho, né? Muitas famílias já colocam os filhos para trabalhar dentro de casa, né? Fazendo algumas pequenas funções, alguns saem para trabalhar. Então, isso já é ensinado para a gente, algo que a gente já naturalmente faz, tá? O coercitivo é exatamente aí por ser uma obrigatoriedade, né? Quem não quer trabalhar acaba recebendo aí, né, de certa maneira, alguns apelidos que aqui não irei citar, né? Mas vamos tentar melhorar. Desocupado, né? Que não faz nada, muitas vezes aí, né, sendo reprovado aí, se preguiçoso pela família, pelos amigos, tal, né? Então a pessoa que não quer trabalhar, então você vê, você acaba sendo obrigado a trabalhar, mesmo que você não quer, apesar que eu vou falar a verdade para vocês, né? Não, é bom trabalhar, né, mas era bom também ser milionário e não precisar trabalhar, né? A pessoa, você já, né, você, tipo Bill Gates, pô, já trabalhou pra caramba, agora só lá curtir os milhões, né? Bilhões, trilhões. Ah, vamos sonhar, né? E nós temos aí no último, né, o geral ou coletivo, tá? Que aí, né, o trabalho é algo que se repete, né, na nossa sociedade, tá? Então, assim, às vezes essa questão da sociedade toda trabalhar acaba forçando aí para que o indivíduo vá trabalhar também, né? Ou vai ser todo mundo seu Madruga lá, né, do Chaves, tá? Então a gente acaba seguindo esse padrão aí, né, diante né, desse costume já, desse costume que é da sociedade, o trabalho, tá? Um outro exemplo prático aí mais perto de vocês é a questão da escola, a educação, tá? Então nós temos na mesma divisão o exterior, né, que ao nascer nós recebemos informações da nossa família, tá? Então a família ela já ensina. Vamos pegar um exemplo simples aqui, a língua. Estamos falando aqui, né, o português brasileiro, né? A gente nasceu no Brasil, então automaticamente a gente, querendo ou não, gostando ou não, nós aprendemos, né, o português, tá? Então, porque é o idioma que a gente aprendeu a falar, vocês criancinhas lá, né? Ninguém ficava lá, né? Boy, girl, não, né? Foi filho, filha, menino, menina, né? Som, né? Que é filho, né? O professor aqui é meio bilíngue, né? Tô brincando, não sou não. Tá? Então a gente aprende, né, querendo ou não, a nossa língua. Por isso que até brincam, né, que é muito mais fácil colocar já desde pequenas crianças lá para aprender outra língua, porque elas facilmente conseguem pegar, porque estão num processo ali de ensino-aprendizagem mais rápido, né? Depois ficar velho igual o professor aqui, fica difícil de aprender, tá? Não é impossível, mas é mais difícil. O coercitivo, né, que é a questão, por exemplo, né, vamos pegar nesse exemplo da língua, né? Que se a pessoa, né, não tivesse aprendido o português, né? Vamos, né, suposição, né? Não pensem numa questão de deficiência, né? Porque aí seria uma outra situação. Então, assim, como que ela ia se comunicar se ela não tivesse aprendido a língua? Como que ela ia comprar, como que ela ia se expressar? Que nem eu falei, num caso de uma deficiência, nós temos, né, por exemplo, a pessoa que é surda e muda, né, ela utiliza a linguagem das libras, né, que, diga-se de passagem, é uma linguagem reconhecida. Então, assim, pensando numa pessoa que não nasceu com nenhuma necessidade, ela precisaria aprender o português, né, ou, obviamente, teria que frequentar algum local, né, os locais aí que utilizasse outra língua. Lógico, mas muita gente fala inglês, né? Na verdade, se você for pegar aí em questão mesmo
geral, nem todos assim, né? Não é um número assim tão exorbitante que se fala em inglês, tá? Tem que avaliar também a questão, né, da companhia que cada pessoa tem, tá? E no geral, né, que é a maneira geral, a educação, vocês recebem a educação da casa de vocês, da família de vocês, as outras crianças recebem, né, das famílias dela, tá? E no geral vocês precisam, né, acabam tendo a obrigação, né, porque por ser algo coletivo, de frequentar a escola, né, ou o colégio, né? É algo que a sociedade faz, que nem a gente falou, já nasceu antes de vocês, igual por exemplo, né, a questão do trabalho, tá? Só que é lógico, a escola em si também ela tem uma outra questão muito importante que é a questão da socialização, né? Que é vocês, né, ficarem aí, não agora porque a gente está na pandemia, mas né, vocês frequentarem locais assim, é um dos primeiros momentos de socialização que as crianças têm, que vocês vão ter, né? É dentro da escola, dentro do colégio, tá? Então é lógico que a escola ela tem essa importância também, tá? Bom, vou deixar aqui para que vocês então façam um exemplo desse, então utilizando, né, essas três fases, né, do exterior, do coercitivo e do geral, tá? E aí vocês podem bolar até um teminha que vocês queiram falar, né? Pode ser assim, só para vocês fazerem esse exemplo prático aí. Quem quiser até me mandar no WhatsApp, olha professor, eu fiz aqui, o senhor pode só conferir se está certo? Pode me mandar, vocês têm meu número aí, vocês têm mensagem também para me mandar, não tem problema nenhum, tá? Eu deixo uma sugestão que eu acredito que seja até mais tranquilo de fazer, por exemplo, a lei de trânsito, né? Qual que é o geral da lei de trânsito? Ou qual que é o externo primeiro dessa lei de trânsito? Qual que é o coercitivo e qual que é o geral ou coletivo, né, dentro desse exemplo, tá? E aí vocês podem, queria fazer de um outro exemplo, pode fazer de um outro exemplo, não tem o menor problema, tá? Bom, e aí na página 18, né, da apostila, desculpa, na página 13 da apostila, vocês estão vendo um gráfico aí, né, que ele vai falar sobre a questão da pesquisa, né, da sociologia, e nesse gráfico está falando se as pessoas, né, estão felizes ou tristes, tá? Seria interessante, tem até uma questão, né, o exercício 5, né, que está aí, né, nessa página, no cantinho direito, ele vai acabar questionando aí, né, responda, né, de acordo, tal, observando o gráfico, mas esse nem precisa esquentar a cabeça, porque eu já vou fazer isso com vocês. Então, vocês vão observar lá o gráfico, e aí vocês vão ver, eles utilizaram, né, dentro dessa pesquisa algumas palavras, né, colocaram lá, né, de triste e feliz, tá? Enumeraram, né, acho que era, se não me engano, de 1 a 9, né, para colocar, então, tal coisa, né, te faz feliz, triste, né, as duas palavras aí que se destacaram, né, a que teve mais comentários felizes foi o arco-íris, a que teve mais comentários tristes foi a guerra, tá? E aí, o que é interessante? Vocês estão observando, né, que o gráfico sobe e desce, né, em alguns momentos, né? Tem hora que fica bem alto, né? E aí eles constataram que as pessoas ficam mais felizes de fim de semana. Por que será, né? Ai, ai, ai. E sabe qual que é o dia mais triste olhando esse gráfico? Vamos ver se vocês adivinham. É lógico, eu não posso escutar vocês, né? Mas vamos fingir aí, responda aí, tá? Que dia que é o dia mais triste? Exatamente, segunda-feira, meu Deus do céu, hein? Chegou até aqui a resposta de vocês, tá vendo? Então é interessante esse gráfico, ele faz aí nesse levantamento, ele mostra até os momentos que as pessoas estão felizes e tristes, tá? E aí fica como um exemplo para vocês da sociologia, né, o estudo da sociologia. Fora outras coisas que, né, que são estudadas, questão comportamental, isso daí vocês, com o decorrer do conteúdo, vão estar aprendendo, tá? Bom, na aula que vem nós já iremos entrar para o capítulo 2. Vocês viram, a gente conseguiu concluir um capítulo em 2 aulas. Essa aula aqui é um pouquinho mais extensa, já está chegando a 20 minutos, tá? Mas na semana que vem nós vamos dar continuidade, acredito, talvez, né, é um capítulo curto, talvez a gente consiga fazer ele brevemente, tá? E aí eu vou já começando a preparar vocês para o conteúdo de filosofia. Bom, primeiro, tanto da Penha como da Ponte Rasa, sintam-se abraçados, tá? Muito feliz aí de ver, assistindo, né, os vídeos lá, subindo um pouquinho as visualizações, mesmo que seja, acaba sendo pouco, né? Porque a gente sabe, né, que tem uma questão
de tempo lá, né, que a pessoa precisa assistir, mas eu fico feliz de ver de vez em quando lá, que eu dou uma olhadinha, vocês assistindo o vídeo. Curte o canal lá do professor também, talvez, eu não ativei para que o vídeo fique público, mas talvez vocês devam receber, né, alguma notificação aí quando tiver algum vídeo, né, já novo lá para vocês. E observe sempre o positivo on. Tudo bem? Pô, legal estar aqui dando essa aula para vocês, mesmo sem vocês aqui, mas eu ainda, os alunos da unidade que eu não conheço, quando isso passar, se Deus quiser, estarei aí fazendo uma visita para vocês para conhecê-los pessoalmente. Beijo, obrigado turma, até!